Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, já eu lerei o texto bíblico. Hoje de manhã, considerando que estamos finalizando mais um ano, e final de ano, naturalmente, é um tempo de reavaliação da vida, é um tempo que nós fazemos, não só as empresas, mas a nossa vida pessoal faz o chamado balanço. É hora de fazer um balanço, uma avaliação da vida que tivemos em 2018. Nós, com certeza, refletimos sobre o que realizamos, o que não conseguimos realizar. Nós já começamos com sementes de esperança, planejando o que vamos fazer no ano que vai chegar. Graças a Deus, nós não precisamos de nenhuma superstição, não precisa pular ondinha, não. Fica tranquilo, não precisa guardar semente na carteira, de nada, de romance, seja o que for. O crente não precisa disso. Mas, na verdade, nós reavaliamos a nossa vida, sonhamos com dias melhores, isso é uma boa prática. E nesta manhã, então, eu quero conduzir uma reflexão sobre o propósito de Deus para a nossa vida, lendo uma história muito pequena, e que eu já há muito tempo planejo pregar nesse texto, que é a parábola da figueira estéril. Há muitas outras parábolas contadas por Jesus, há outras situações reais, histórias. Você se lembra quando Jesus amaldiçoa uma figueira, mas essa é uma história particular, única, porque ela só aparece no Evangelho de Lucas, então ela não é uma parábola que aparece nos outros evangelhos sinóticos, ela é única, exclusiva desse texto, e uma pequena parábola chamada parábola da figueira estéril ou parábola da figueira que não dava frutos. Este é o significado da palavra estéril. Então é a parábola da figueira que deveria, mas não dava o fruto esperado. Uma parábola curtinha, contada por Jesus, e como disse, só aparece nesse evangelho, e que eu quero ler para você agora. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, vamos ler a história, a parábola da figueira estéril. E ele, Jesus, passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor, ou responsável pelo cultivo das vinhas e da figueira, disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele, o viticultor, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. A palavra é autoexplicativa, é muito clara. É a história de um homem que tinha uma figueira plantada numa vinha. Era muito comum os judeus terem figueiras plantadas nas vinhas, no local de cultivo de uva, porque assim essas figueiras também recebiam um cuidado especial dos viticultores. Então não é estranho a figura de uma figueira numa plantação de vinhas, ou numa vinha. E este homem, dono desta vinha e dono também da figueira, tinha um viticultor, um agricultor responsável pelo cultivo, pelo cuidado dessa plantação. E esse proprietário veio em busca de fruto da figueira e chegando, procurando fruto, não encontrou. Diz a Bíblia que já era o 3º ano consecutivo, sem dúvida o tempo
de crescimento da figueira e de preparação, de maturação para que produzisse fruto, já havia se completado. O fato é que esta figueira já estava em condições reais de dar fruto, mas por 3 anos seguidos o dono vinha até esta vinha, ia procurar fruto na figueira e não encontrava. E ele pergunta para o viticultor, por que esta figueira continua aí ocupando espaço? Por que ela está aí ocupando espaço inutilmente? Aquela era uma árvore inútil. Porque não foi plantada para produzir sombra, não foi plantada para produzir folhagem, foi plantada para dar frutos, e no caso aqui os figos. Aquela árvore era inútil. Então o proprietário, pelo 3º ano consecutivo, não encontra fruto, fala para o viticultor, talvez até o cobre, por que está ocupando espaço? Em outras palavras, tira daí e planta qualquer outra coisa. Ela ocupava espaço que podia ser usado de uma forma melhor. Além disso, até roubava nutrientes da terra das outras plantas que estavam dando fruto. Agora, quando ele ouve do seu patrão esse intento, porque a pergunta do patrão é muito clara, por que ela ocupa espaço inutilmente? E está dizendo assim, corta! O funcionário responsável, o texto mostra nesse diálogo com o proprietário, mostra que ele demonstrava um interesse especial por aquela figueira. Porque ele disse assim, olha, o senhor tem razão, ela não tem produzido frutos, mas olha, versículo 8, deixa ainda este ano. Mas não apenas deixe e ao final do ano venha buscar fruto. Deixa, porque eu vou cuidar ainda melhor dela. Eu vou cavar ao redor dessa figueira, vou adubá-la para que ela produza fruto, e se no futuro não der fruto, tudo bem, aí eu vou fazer o que o senhor está propondo, que é cortá-la. Então essa é a história de o dono de uma figueira que não encontra fruto e propõe que ela seja cortada. De um funcionário responsável pela figueira que propõe que se dê mais uma chance, que se espere mais um ano. E não apenas isso, que ele se dispõe a investir ainda mais nesta figueira, para que, ao final do ano, o fruto natural e esperado esteja ali. Você precisa dizer quem são os personagens dessa história? Numa parábola, a gente não consegue dar explicações para cada detalhe. Mas essa história, essa figura de árvore e frutos, de videira e frutos, muito comum usada por Jesus. Em Mateus 7 ele fala sobre árvores que produzem frutos e que não produzem frutos, ou que produzem frutos bons e frutos maus. Aqui em Lucas, em João 15, ele fala sobre a videira verdadeira e nós sendo os ramos. Mas de maneira geral a gente pode dizer aqui que Deus é o dono desta vinha, Ele é o dono da figueira e cada cristão é uma figueira da qual o Senhor espera frutos. Então a gente pode pensar aqui, Deus é o dono desta vinha, Deus é o dono dessa figueira, cada igreja e cada cristão é uma figueira. E nós aprendemos algumas lições, e por ele usar essa expressão, deixa ainda mais um ano, me motiva a pensar com você aqui sobre isso nessa manhã. Vivendo com propósito. Deus nos criou com um propósito. E o propósito bíblico é dar frutos. E nós vamos ver isso hoje. Deus nos criou com um propósito. E eu quero compartilhar com você hoje essa ideia de viver com um propósito. Primeira lição desse texto. Deus espera, e é natural que Ele espere, que a nossa vida produza frutos. Vida de cada igreja, de cada cristão. Então o texto diz, quando foi procurar fruto nela, não achou. E ele diz, verso 7, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Deus espera que a nossa vida produza frutos. Aliás, a palavra fruto é muito utilizada no Novo Testamento, 55 vezes, com significados variados.
mas todos eles se referindo àquilo que Deus espera que a nossa vida produza. Fruto, no Novo Testamento, é aquilo que a nossa vida produz e é aquilo que Deus espera que a nossa vida produza. Por exemplo, a Bíblia fala que devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, uma vida, como diz Martinho Lutero na sua primeira, quando ele coloca lá as suas teses, a primeira declaração que ele faz é que a vida do cristão deve ser marcada pelo arrependimento constante. Quando o Senhor Jesus disse, arrependei-vos, ele, diz Martinho Lutero, esperava que cada dia a vida do cristão fosse marcada pelo arrependimento, não apenas na conversão. Então, frutos de arrependimento, de avaliação de vida, e dizer assim, não estou bem aqui, preciso mudar, muda a minha vida, me perdoa, Senhor, transforma, deve ser a marca do cristão. Jesus fala, eu espero de vocês frutos dignos de arrependimento. Então é um fruto que Deus espera. O caráter do cristão é um outro fruto que Deus espera. Ele fala lá em Mateus 7 que os falsos mestres, eles têm interesses escusos ao pregar o evangelho. Eles querem ter resultado financeiro. E a vida deles é marcada pela hipocrisia. Mas de nós cristãos, diz ele, a boa árvore produz bons frutos. O caráter cristão, aprovado, a não hipocrisia, a vida autêntica e transparente com Deus é o que Deus espera de nós. Paulo diz aos Romanos 6:22 que a santificação é um outro fruto que Deus espera de nós. Deus espera que a nossa vida seja marcada por uma santificação, que é o afastamento do pecado. Paulo diz ainda em Romanos que as ofertas que entregamos a Deus é fruto. As virtudes cristãs ou o fruto do Espírito, Deus espera que a nossa vida produza o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Deus espera, é um fruto que Ele espera da vida do cristão. A Bíblia diz em Hebreus 13:15 que a adoração, o fruto dos lábios, da boca que confessa o seu nome, Deus espera de nós. Então, há uma gama, uma variedade de frutos que Deus espera de nós. E um deles também, diz a Bíblia, são aquelas pessoas que nós conduzimos a Cristo. São os frutos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 9:11, que os coríntios eram fruto do trabalho dele, pessoas salvas. Então Deus espera de nós. Fruto é aquilo que a nossa vida produz. Deus espera que a nossa vida produza frutos, evidências de que nós somos cristãos. Jesus disse em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis. Entendeu? Não produzir fruto, diz aqui o proprietário dessa figueira e dessa vinha, era ocupar a terra inutilmente. E nós devíamos olhar isso aqui e ouvir isso aqui com temor e tremor. Porque está dizendo para nós aqui, você está ocupando a terra inutilmente? Está ocupando o banco da igreja inutilmente? Está ocupando espaço no mundo inutilmente? Entendeu? A gente brincar dizendo assim, está ocupando espaço no planeta, faça alguma coisa, sai da frente, está ocupando espaço, está atrapalhando. Temos que pensar sobre isso. Ele está perguntando para nós, quando nós não produzimos frutos ou não produzimos na quantidade desejada, nós estamos frustrando o plano de Deus para a nossa vida, que é uma vida com propósito. Nós estamos frustrando o investimento de Deus em nossa vida. Isso aqui é muito sério. Quando eu li e reli, é bom pregar sobre um texto curtinho, que você lê 50 vezes. Aliás, os professores de teologia e de homilética dizem assim, não preguem nenhum texto que você não consiga citá-lo de cor. Você só pode pregar um texto quando você sabe esse texto de cor. E ele fala aqui, eu li e reli essa expressão, porque ainda ocupa a terra inutilmente. Inutilmente. Por que está aqui inutilmente? Quando nós não produzimos o fruto necessário, estamos frustrando o investimento de Deus em nossa vida.
Deus espera que a nossa vida produza frutos. É digno, é correto, é justo que Ele espere esses frutos, frutos que glorifiquem o seu nome, fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, almas salvas, a adoração, a nossa oferta, a nossa vida, o caráter cristão. E temos que perguntar então, se a nossa vida está produzindo frutos, e que tipo de frutos está produzindo. Aliás, toda a vida produz frutos. Eu até diria assim, que pior do que não produzir os bons frutos, é produzir os maus frutos. Porque ele fala, pelos frutos os conhecereis. Uma árvore boa dá bons frutos, e uma árvore má dá maus frutos. Evidências da genuinidade da nossa fé. Evidências de que nós andamos com Jesus. Então, primeira verdade bíblica dessa história tão curtinha. Deus espera, e é justo que Ele espere, porque foi Ele quem nos plantou. Deus espera que a nossa vida produza frutos. E aí eu gosto da expressão, dê frutos onde Deus colocou você. A história bíblica de homens e mulheres de Deus é a história de Deus plantando pessoas em diversos lugares e essas pessoas dando frutos. Deus plantou uma menina na casa de Naamã, para trabalhar para Naamã e sua esposa. E essa menina deu frutos onde ela foi plantada. Daniel foi plantado na corte babilônica. E lá na corte babilônica, Daniel deu frutos. José foi plantado na corte egípcia. E lá no meio do povo egípcio, José deu frutos. A história é assim. A história depois dos apóstolos é a mesma. Cada um deles sendo plantado em determinado lugar, colocado por Deus. E ali eles deram frutos. Que fruto a minha e a tua vida tem produzido? E o que nós podemos apontar para o Senhor? Deus espera, e é justo que espere, frutos em nossa vida. Segunda verdade dessa curta história. Deus nos dá uma nova chance. Disse então ao viticultor, há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. O viticultor respondeu, Senhor, deixa-a ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Queridos, a expectativa de um novo ano, que ninguém pode garantir que vai entrar nele, estamos aqui pela expectativa, ninguém garante, mas a expectativa de um novo ano sinaliza para cada um de nós uma nova oportunidade. E eu vou dizer a você, tendo chegado ao penúltimo dia do ano, mais importante do que você fez ou do que você não fez, é o que você fará. Então, ok, 2018 praticamente já era. Já era. Então, é tempo de avaliação. Então, mais importante do que o que você fez ou deixou de fazer em 2018, que deve ser usado agora para avaliação, é o que você está se comprometendo a permitir que Deus faça por meio da sua vida. Eu nem digo o que você fará, o que será resultado da sua comunhão com Deus, porque o ramo que somos nós não produzimos nada se não estivermos ligados à videira. Então não faça plano que você não consiga cumprir. Mas diga assim, eu vou caminhar com o Senhor. Mais importante então é pensar, ainda, quando diz aqui Deus dá uma nova chance, ainda dá tempo para frutificar. Entendeu? E olha que texto maravilhoso. Esse texto fala da graça de Deus. Que não apenas Ele vai dar uma nova chance, mas que realmente Ele ainda vai investir em nossa vida. Ele vai fazer investimento. Ele diz assim, olha, eu ainda vou dar mais para você. Quando eu penso no investimento, quando ele fala que ele vai cavar a terra ao redor e adubar, podemos pensar aqui, Deus em 2019 quer lhe dar mais dons, quer lhe dar mais talentos, quer lhe dar mais recursos, quer lhe dar mais oportunidades para que quando ele vier buscar o fruto ele encontre. Eu tenho certeza. O problema nunca é de Deus. Deus quer sempre investir. Não é falta de dom, não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é falta de recurso, porque Deus dá.
E Deus está dizendo assim, em 2019, se você quiser, se você estiver disposto, eu quero lhe dar mais dons, mais talento, mais recursos, mais oportunidades, para que você dê mais frutos, porque meu propósito para a sua vida é que você dê fruto. Viver com propósito é ver uma vida frutífera. E lembrar o seguinte, queridos, qual que é o segredo de ser um crente que frutifica? João capítulo 15 nos fala, versos 4 em diante, João 15, naquela história da videira verdadeira. Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é você, meu irmão, para não ter decepção em 2019, não planeje dar fruto por conta própria. O segredo é permanecer no Senhor. Bruce Wilkinson, no seu livro Segredos da Vinha, afirma o seguinte: permanecer, essa imagem demonstra a conexão contínua e vital com Jesus, que vai determinar quanto do seu poder sobrenatural vai operar na sua vida. Se você continuar ligado a Ele, diz Bruce Wilkinson, você vai obter o alimento espiritual e vai permitir que o poder de Deus flua em você. E nada vai impedir que você alcance o fruto abundante. Permanecer é mais de Deus na sua vida, não mais de Deus apenas nas suas atividades. É mais de Deus na sua vida e depois mais de Deus nas suas atividades. É mais de Deus nos seus pensamentos. É mais de Deus nos seus desejos. E por consequência, o fruto virá. Então, queridos, Deus nos dá uma nova chance de nós nos reconectarmos a Ele, de desenvolvermos a nossa comunhão com Ele, por meio da oração, da leitura bíblica, da comunhão dEle, de ouvir a sua voz. Não comece nenhum dia sem perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer para mim nesse dia. Senhor, eu quero começar esse dia atento à sua voz, fazer o teu querer. O Senhor tem permissão para mudar o meu caminho. Faça a sua agenda. Tudo bem, é bom fazer lá o chamado to-do list, a lista das coisas para fazer. Mas Senhor, o Senhor tem plena liberdade de mudar essa lista. Eugene Peterson, que faleceu este ano, pastor presbiteriano, ele conta que ele sendo um pastor, e como todo pastor, tem muito foco. Então ele acordava no seu dia, fazia a sua lista de coisas para fazer e se lançava a fazer o seu trabalho. Mas ao longo do dia vinha algumas interrupções. E ali atrapalhava os planos do Eugene Peterson. E ele ficava frustrado, mas vai amadurecendo, vai ficando mais experiente, e ele depois faz a seguinte afirmação: eu achava que as interrupções no meu dia atrapalhavam o meu ministério, e descobri que as interrupções eram a essência do meu ministério. Porque as interrupções que Deus mandava, era o que Deus, a voz de Deus era assim: hoje eu quero, você planejou isso, mas tem esse caminho. Não foi com Filipe? Filipe não estava pregando lá em Samaria, realizando um grande ministério, multidão, e Deus, com todo o seu senso de humor, mandou um anjo dizendo assim: Filipe, sai daí e vai para o caminho que liga Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Então, é para deixar a multidão ir lá para o caminho deserto? Evangelista no deserto vai pregar para quem? Para um só, o oficial da rainha de Candace. Porque é ouvir a voz de Deus, entendeu? Como diz o Bill Hybels, é ouvir o sussurro de Deus dizendo assim: é esse o caminho. É o que o Senhor faz. Então, Deus nos dá uma nova chance e todo dia você começa o seu dia dizendo: Senhor, hoje, se o Senhor permitir, vou realizar isso para o Senhor. Está aqui minha lista.
Mas também, essa lista não é minha, é do Senhor. O Senhor pode mudar como o Senhor quiser. E se ao final do dia, dos 10 itens, eu realizei um, mas foi aquele que o Senhor queria, eu vou estar feliz. Esse é o fruto verdadeiro, que às vezes é lá que tem o fruto. É como o vendedor que faz 10 visitas, mas é na 10ª que ele faz a venda. Entendeu? Tudo bem, Senhor, usa-me. Permanecer começa com disciplina espiritual, com oração, leitura da Bíblia, memorização das Escrituras, leitura de um bom livro. Se você não tem costume de ler livros evangélicos, comece a ter esse costume, porque tem frases fantásticas. Você lê um livro e Deus fala com você, e Deus, eu estou tão prático que às vezes eu abro assim aleatoriamente, e está lá já o marcador de texto, o que precisa ouvir naquela manhã, aquela mensagem boa do WhatsApp, já recebeu e falou assim, é o que eu precisava para hoje? Você recebeu 10 mensagens de WhatsApp, já recebeu um telefonema? Eu anoto a minha agenda. Esse ano eu posso lembrar aqui de uns 3 ou 4 situações que alguém, do nada, você entende que do nada é que Deus falando, me ligou. E naquela manhã, ou naquela tarde, um irmão ligou para trazer uma palavra. E eu anotei, era a palavra que o Senhor... E ela ainda pediu desculpa, a irmã ligou e falou assim, pastor, desculpa por atrapalhar o seu trabalho. Eu falei, não, minha irmã, pode continuar, fala, Senhor. Ele tinha uma palavra para mim naquela manhã, ela orando em comunhão, não é assim? Ela em comunhão com Deus lá, recebeu a palavra. Eu em comunhão com Deus aqui, precisando de uma palavra. E aí Deus falou. Eu falei, não, irmã, pode falar, e quando quiser me liga mesmo. E eu escrevi lá, dia e o que o Senhor falou. Porque são memoriais de que o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco. Deus quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele, memorizando as Escrituras, lendo livros evangélicos, lendo a sua palavra. Então, ao decidir permanecer em íntima comunhão com o Senhor, os frutos logo aparecerão. A obra do Senhor não é aquilo que eu faço para o Senhor, é aquilo que o Senhor faz por meu intermédio. Então não é eu que falo, Senhor, eu quero fazer. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ao permanecer em comunhão com Deus, você se surpreenderá com a quantidade e a qualidade de frutos que logo aparecerão na sua vida. Um resultado natural. Fruto é natural, mas é resultado da comunhão. Então Deus nos dá uma nova chance. 2018 para nós é um sinal de que Deus quer que nós façamos mais. E por fim, queridos, haverá um tempo para nova avaliação. O Senhor, dono da figueira e da vinha, concordou com o seu funcionário, dizendo assim, deixa mais um ano. Se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás, disse o funcionário para ele. Queridos, haverá uma nova avaliação. Enquanto temos vida, enquanto o Senhor não volta, enquanto você não é chamado pelo Senhor, você tem oportunidade de frutificar. Hoje é dia de dar frutos. Agora, haverá um dia em que o Senhor vai nos chamar. Aí não tem a segunda chance. Aí é a hora de prestar conta. E precisamos então frutificar enquanto temos oportunidade. O dia aceitável é hoje. Enquanto temos tempo, diz a Bíblia, façamos bem. Enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Precisamos frutificar. Todo dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá para nós termos bênção na vida daquelas pessoas mais próximas de nós, a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, os nossos vizinhos, pessoas que Deus coloca em nossa vida. Haverá uma nova avaliação, mas enquanto ela não vem, é tempo de frutificar. Concluindo, queridos, vivendo com propósito, pensando nessa figura da figueira que não dava frutos. A parábola termina e nada é dito se a figueira finalmente produziu fruto ou se ela foi cortada. Não vem. Faz parte do clímax da história deixar em aberto, do ensino. Por que não vem a resposta? Não vem a resposta porque a resposta quem dá é cada um de nós. Cada um de nós, e essa então é uma
uma história com clímax intencional. E Jesus termina deixando a resposta no ar, porque ele está propondo que cada um de nós analise a sua vida, a sua própria vida, se vai ser uma figueira estéril ou uma figueira frutífera. Nós temos que escolher. E deixa no ar. Depois de um ano. A minha pergunta é, o Senhor, ao final de 2009, vai fazer uma nova avaliação. Tá? Ele já prometeu adubar, cavar ao redor e adubar. E a questão é a seguinte, ao final de 2019, se o Senhor, olhando para cada um de nós, que nós somos essa figueira, se Ele vai ou não vai encontrar os frutos em quantidade e qualidade que Ele deseja. Porque uma vida com propósito é com propósito de frutificar. João capítulo 8 diz, meu Pai, diz Jesus, é glorificado nisso, em que deis muito fruto, não apenas fruto, mas muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aliás, a Bíblia no Novo Testamento é repleta de textos dizendo que Deus quer que nós frutifiquemos. Colossenses capítulo 1, verso 11 diz, para que frutifiquemos em toda boa obra e cresçamos no conhecimento de Deus. 1 Pedro capítulo 1 diz que se em nós abundar coisas como perseverança, temperança, nós não ficaremos infrutíferos na nossa vida. Ele espera frutos. João 15,16 diz, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, aqui está o propósito, e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em seu nome. Produzir frutos, então. Em primeiro lugar, em João 15:8, é essencial para agradar a Deus, glorificar a Deus, é a nossa missão, e eu gosto dessa expressão, fruto que permaneça. Não há nada que a vida do cristão produza que se perca. Nós conversávamos aqui quinta-feira, no culto de oração, sobre vivendo à luz da eternidade. E nós costumamos ouvir a seguinte expressão, desse mundo a gente não leva nada. Esta expressão é em parte verdadeira. Do ponto de vista material, desta vida não se leva nada. Perguntaram quando John Rockefeller morreu, perguntaram ao contador dele. Era o homem mais rico dos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Donos de postos de petróleo, perguntaram ao contador, por curiosidade, ao contador do Rockefeller quando ele morreu, quanto ele deixou? O contador respondeu, ele deixou tudo. Não importa quanto ele deixou tudo. Materialmente falando, nós não levamos nada. Caixão não tem gaveta. Tudo bem. Mas eu quero dizer a você, quando ele fala que o fruto permaneça, que frutos espirituais nós levamos para a nossa vida. A adoração que você prestou ao Senhor aqui na terra vai levar para o céu. As pessoas que você conduziu a Cristo aqui na terra, você vai levar para o céu. O caráter desenvolvido aqui como cristão, você leva para o céu. Então, fruto que permaneça, esse permanece. E o Senhor nos chamou para isso. Produzir frutos, queridos. Deus nos chamou para darmos frutos, realizarmos tarefas, cujos resultados sejam duradouros. Nós estamos nesse mundo para sermos bênçãos para aqueles que convivem e vivem conosco. Que o vosso fruto permaneça. Que a nossa oração seja, Senhor, eu quero ter uma íntima conexão com o Senhor, para que a minha vida seja um canal de bênção no meu círculo de influência, de vida e ministério. Eu quero que a minha vida produza os frutos dignos de um cristão. Que nós possamos lembrar que a nossa vida é uma vida com propósito. Nós somos escolhidos, fomos designados para viver nesse mundo com fruto que permaneça. Amém? Eu queria orar com você e por você agora. Quero convidar a equipe que já vem à frente. Nós temos a oportunidade, meu irmão, minha irmã, ao lermos essa parábola de um Deus de graça, um Deus que diz assim, olha, vamos dar uma nova chance. A esperança, a expectativa de um novo ano
coloca diante de nós essa responsabilidade de darmos os frutos esperados pelo Senhor. Quero que você ore nessa manhã. Senhor, eu quero e eu me comprometo a viver em comunhão com o Senhor todos os dias de 2019. E eu quero todos os dias, de maneiras pequenas e também grandiosas, ser usado pelo Senhor para abençoar alguma vida, trazer uma palavra, para glorificar o Teu nome, para dar o fruto que o Senhor espera de mim. Ore ao Senhor dessa maneira. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que mostra que o Senhor é um Deus gracioso, que o Senhor investe em nossa vida, para que a nossa vida produza o fruto tão esperado. Eu quero te pedir, Pai querido, que o Senhor continue investindo em nossa vida. Dê a cada irmão e irmã dessa igreja dons, talentos, oportunidades, recursos humanos, físicos e materiais, para que tudo isto seja usado para a Tua glória. E o Senhor é mais glorificado quando nós produzimos frutos. Permita, Pai, que a nossa vida não produza frutos que se percam, frutos terrenos, mas frutos espirituais, que honrem o Teu nome e que possamos recebê-los na vida eterna. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado porque podemos estar ligados ao Senhor e assim a nossa vida Te glorificar. Em nome de Cristo Jesus, para a Tua glória oramos. Amém, Senhor. Amém, amém.